Vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor, porque podemos estar reunidos, ó Deus, como teus filhos. Muito obrigado, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados, que através de Cristo o Senhor nos concedeu. Obrigado porque o Senhor tomou o nosso lugar. Obrigado porque o Senhor, ó Deus, nos trouxe através de Jesus, pela tua graça, essa salvação tão maravilhosa que custou um alto preço a ti, Senhor. E por isso, ó Deus, nós pedimos, ó Deus, as tuas bênçãos, a tua direção sobre o teu servo pastor, que o Senhor, Deus, use poderosamente a sua vida, que a tua palavra, Deus do céu, seja transmitida de uma maneira fiel e que, ó Deus, os nossos corações possam recebê-la com toda alegria e que possamos colocá-la em prática cada dia em nossas vidas. Nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Obrigado, Sr. Júlio. Boa noite, queridos e amados irmãos. Eu quero convidá-los a abrir para o texto bíblico de hoje à noite, 1 Samuel, capítulo 28. Nós estudamos até o versículo 3. E hoje, então, nós continuamos caminhando para o final do livro. E eu posso dizer que durante o culto, hoje nós estávamos nos picos, né? Nas partes mais altas da adoração. E agora talvez Deus nos chama para o vale. E a gente vai entrar na noite, então, escura da alma para Saul. Os últimos momentos de Saul agora. Momentos muito tristes e que servem de grande alerta para nós, também como crentes e cristãos hoje. E eu quero começar fazendo, então, uma pergunta. Faço uma pergunta e eu espero que você seja sincero na resposta. Há algum ímpio aqui hoje à noite? Há algum ímpio aqui? E a gente acha estranho, esta pergunta é estranha de se fazer ainda mais em uma igreja. Mas eu preciso dizer, e eu digo isso porque o pecado da impiedade é o pecado raiz do ser humano. Até então eu sempre pensei que o orgulho era o pecado raiz, era o pecado de onde surgiam todos os outros pecados. Mas no final das contas, a impiedade, então, são as raízes que alimentam o pecado humano. E eu preciso dizer que, em desacordo com o pensamento geral, impiedade e perversidade não são a mesma coisa. Como está escrito aí, todos nós cristãos somos, até certo ponto, ímpios. Mas a gente precisa fazer essa distinção, então, do que seria, então, impiedade, do que seria, então, perversidade. Porque alguém pode ser respeitável e, ao mesmo tempo, ser ímpio. E até religioso, vamos assim dizer. O que seria impiedade? Guarda aí, porque isso é importante, porque se ele é a raiz que alimenta todos os pecados, a gente precisa entender que impiedade, e ela pode ser definida como o viver à parte de Deus. É o viver sem Deus. Ou o pensar pouco em Deus, ou na vontade de Deus, ou na glória de Deus, ou na dependência de Deus. E, de certa forma, isso nos atinge. Nós, muitas vezes, vivemos alheios de Deus, à parte dEle, e aí mora um grande perigo. Não é difícil notar que a pessoa pode ter uma vida decente e ser ímpia. Então, podemos viver vidas boas longe de Deus. Uma vez que Deus é irrelevante no seu dia a dia e no seu modo de pensar, e é justamente aqui que mora o perigo. São pessoas simpáticas, educadas, caridosas e até religiosas,
mas que não tem um relacionamento com Deus. Alguém pode ser até moral e correto, vou colocar outros termos mais atuais, conservador, liberal e de direita, ou até bastante ocupado no serviço cristão e mesmo assim ter pouco ou nenhum interesse em desenvolver um relacionamento íntimo com Deus, e essa então é uma das marcas da impiedade. Muitas vezes também nós fazemos planos, sem reconhecer que dependemos totalmente de Deus para torná-los realidade. Esse é o modo da impiedade se expressar. E eu preciso deixar bem claro para vocês que, guarda aí, agir independente de Deus é desobediência. Porque o caminho da impiedade leva ao pecado. O caminho da impiedade leva à desobediência 100% das vezes. Querendo ou não, consciente ou não, com boas intenções ou não, seguindo o seu coração ou não. O caminho da impiedade leva à desobediência 100% das vezes. Quem viveu assim é Saul. Saul viveu uma vida inteira assim. Haja vista ele afirmar que conhecia o Senhor. Ele afirmava, eu conheço o Senhor. Mas, na verdade, ele não vivia com Deus. E o nosso texto aqui é a prova cabal disso. O capítulo 28 nos traz o ponto culminante da autodestruição de Saul. No capítulo 15, sua desobediência lá atrás selou o destino e o tornou inimigo de Deus. Desse momento, do capítulo 15, onde se passam muitos anos, até hoje, o capítulo 28, não há registro algum de que Saul tenha consultado o Senhor. Desde aquele comecinho. E ele reinou 40 anos. Desde aquele começo do reinado dele, ele não consulta mais a Deus. E ele passou uma vida inteira, sem consultar o Senhor. Isso que ele era rei de Israel, o povo de Deus. Ele nem sequer teve qualquer audiência com Samuel enquanto esse vivia. O texto bíblico vai relatar isso. Lá no capítulo 15, verso 30, até o final da vida dele, ele nunca mais viu. Depois que aquele manto foi rasgado, naquele comecinho, quando Deus ordena a ele e ele desobedece, quando Samuel rasga o manto, ele nunca mais viu ele, até o final da vida. Também, ele não recebeu revelação divina, exceto em uma ocasião, em que Deus se apoderou dele com o seu espírito e o transformou em profeta por um dia, a fim de proteger Davi. Mais tarde, a situação entra em uma calamidade geral, a impiedade toma conta de Saul de forma que ele mata todos os sacerdotes do Senhor em Nob. Ele não mata alguns, ele mata todos, um escapa vivo. Ele mata todos os sacerdotes sem parecer preocupado de estar se desvinculando da revelação divina que eles poderiam oferecer. Porque, afinal de contas, Deus se revelava em sonhos, e se revelava pelo Urim e Tumim, e ele se revelava pelos profetas. Essa era a maneira pela qual Deus se revelava. E, provavelmente, os profetas eram a forma mais comum de revelação. O que ele faz? Ele mata os profetas de Deus. E aí, quando o desesperado Saul finalmente resolveu consultar o Senhor, agora no final da sua vida, no seu penúltimo dia de vida, é de se esperar que o Senhor se recuse a responder. Haja vista sua total e completa alienação de Deus. Ele viveu a vida inteira como se Deus não existisse. O contraste no relato entre o silêncio de Deus e sua disposição de responder às consultas de Davi destaca o fato de que Deus havia então rejeitado Saul, mas escolheu Davi. E a gente fica um alerta para nós, porque agir independente de Deus é desobediência. E nós devemos aprender obediência de longo prazo. Isso é um termo meu, teologicamente aqui. O que era obediência de longo prazo? Isso que a gente precisa entender. E aí, nós, então, nos aproximamos do texto bíblico hoje à noite. Capítulo 28,
Vou ler do versículo 3 até o versículo 7. 1 Samuel, capítulo 28, de 3 até 7. Se você tem essa Bíblia aqui, página 236. Às vezes ajuda as crianças. 1 Samuel, capítulo 28, a partir do verso 3. Samuel já havia morrido, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. Os filisteus se reuniram e foram acampar em Sunem. Saul reuniu todo Israel e eles acamparam em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Saul consultou o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse a seus servos: procurem uma mulher que seja médium, para que eu me encontre com ela e a consulte. Os servos responderam: há uma mulher em Endor, que é médium. E aqui, então, nesse penúltimo dia, nós podemos notar que a incredulidade de Saul se esconde na apostasia. A incredulidade de Saul, ela escolhe se esconder no lugar mais apropriado e mais difícil de entender a apostasia, e nós vamos entender isso. Quando a gente começa a falar sobre essa noite escura da alma de Saul, o capítulo, ele começou no verso 3, falando da morte de Samuel. Samuel já era morto, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E nós precisamos notar que em Ramá, essa cidade, foi exatamente a cidade em que ele ungiu Samuel para ser rei, transmitindo a ele as mensagens do Senhor. E essas mensagens haviam cessado antes da morte de Samuel, mas a morte do grande juiz e profeta parece despertar, finalmente, o coração alienado de Saul. A verdade é que Saul nunca buscou a Deus. Um outro fato importante no nosso texto aqui, que traz esse contexto, é que somos informados que Saul anteriormente havia desterrado os médiuns e adivinhos. 1 Samuel 28:3. Isso estava de acordo com a palavra de Deus, que declarava: não se achará entre ti nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Era por essas abominações que Deus estava castigando justamente os cananeus que viviam naquela terra. A importância desses dois relatos no nosso texto está na repentina necessidade urgente que surge desse auxílio divino, quando os filisteus se juntaram para lançar um grande ataque contra Israel, mobilizando suas forças em Gilboa para encontrar com o inimigo. Saul, então, ele foi tomado de medo, ele derreteu. Quando ele olha o exército filisteu, ele estremeceu em seu coração. Essa afirmação é um comentário sobre o estado geral da alma de Saul. Há pouca dúvida que ele estava diante de um poderoso exército filisteu, mas, no entanto, ele não tinha nenhuma fé e muito menos coragem. E é tremendo que a coragem é a marca de uma fé alicerçada em Deus e suas promessas. A coragem não anda separado da fé, ela anda junto. Não existe alguém corajoso que não acredita. E a nossa coragem como cristãos vem alicerçada na nossa fé, na pessoa de Deus e nas promessas dele. É tremendo isso. Ele não tinha Deus, ele não tinha nada. A verdade é essa. Contudo, aqui Saul, tomado pela incredulidade, vista em sua escuridão espiritual e moral, repentinamente tornou-se consciente, como parece não ter acontecido por muitos anos, da sua necessidade de uma palavra de esperança da parte do Senhor. Mas se o primeiro problema de Saul era a invasão dos filisteus, seu segundo problema era que Deus se recusou
quando ele clamou. Consultou Saul, verso 6, ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. E a gente precisa lembrar aqui, vocês lembram do Urim e o Tumim? Eu trouxe aqui o meu. Não, brincadeira, não faço isso não, tá? Hoje a gente tem Bíblia, né, pessoal? A gente precisa, mas tem esses dois copos aqui, e você tem o Urim. E ele jogava, o Urim e o Tumim, eram duas pedras, sim, certo? Não é difícil. Jogava as pedrinhas. Não. Vamos lá? Aí? Fácil de entender, né? Sim, não. Saul jogava, o que dava? O que dava? O que dava? O que dava? E ele jogava de novo. Mais uma vez. O Urim e Tumim era sim ou não, pessoal. Eu ensinei vocês, né? Como que era. Não. Ele não tinha resposta. Ele não tinha resposta do Senhor. E esses eram os 3 meios pelo qual Deus geralmente se comunicava. Ele havia matado os profetas, obviamente que não dava. Provavelmente ele nem dormia, para ele poder ter algum sonho. Imaginava que ele era atormentado. E dificilmente ele dormiria. Mas, não sei. Eu só sei que Deus não se revelava dessa forma. E nenhum deles estava disponível a Saul. E é digno essa nota, porque ele havia matado todos os profetas e um escapou. Vocês lembram? O sacerdote Abiatar. E ele, quando ele escapa de Saul, ele mata 80 sacerdotes, ele escapa e ele leva a estola sacerdotal. O que tinha na estola? O Urim e o Tumim. Davi, então, consulta o Senhor e Deus lhe responde. Há um contraste grande aqui. E nessa época, aqui nesse capítulo, como o texto faz menção do Urim e Tumim, é possível que Saul tenha nomeado o seu próprio sumo sacerdote e tivesse feito outro Urim, mas Deus se recusou a honrar a religião interesseira de Saul. Assim, Saul é um terrível lembrete do perigo da apostasia. E aí a gente precisa notar essa palavra, um apóstata, presta atenção, não é um verdadeiro crente em Cristo que depois se afasta. A gente sempre tem essa ideia, né? É um verdadeiro crente que vai embora. Não. Em vez disso, um apóstata é um crente professo, alguém que professa ser cristão, um membro externo na comunidade de crentes que, em vez de se entregar ao Senhor em fé verdadeira, endurece seu coração em pecado. O resultado da apostasia, fica um alerta que não é meramente incredulidade, pois incrédulo o apóstata já é. Mas uma consciência cauterizada e um coração endurecido a ponto de não haver retorno é a consequência da apostasia. Então há um grande perigo aqui, e nós olhamos o texto de Hebreus capítulo 6, de 4 a 6, quando nós lemos que aquele caiu da graça, será que podemos, e vamos para lá, só um pouquinho, tá, pessoal? Geralmente eu não mudo de texto, mas é interessante esse texto porque ele traz muita dúvida, muitas vezes. Hebreus capítulo 4, página 920, Hebreus capítulo 4, Hebreus capítulo 6, a partir do verso 4, ele diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a zombaria. É até qual? Que eu falei para vocês? Até o 6, né? Certo. O que ele está dizendo aqui é que se Cristo não serve, nada mais serve.
Se aquele que está aqui ouvindo o Evangelho de Jesus Cristo e ele não crê nesse Evangelho, não tem o que fazer, não tem mais o que pregar. Se aquele que estava no meio dos crentes, que viu o Espírito Santo trabalhando, porque o Espírito Santo trabalha em nosso meio, se ele experimentou a boa palavra de Deus, da onde nós recebemos o alimento para as nossas almas, se ele viveu a comunhão dos crentes, uma comunhão verdadeira de amor, de compaixão, de perdão, se ele viu tudo isso e ele endurece o seu coração, não tem o que fazer, ele não quer. A verdade é que ele nunca foi crente, apesar de ser extremamente religioso. A apostasia é professar que crê, mas cauterizar a mente. Foi o que Saul fez. Saul, ele cauterizou a sua mente, porque ele era rei do povo de Deus. Ele falava do Senhor, e vocês vão ver aqui um exemplo muito forte disso já em breve. Mas eu quero alertá-los que é algo terrível endurecer o coração contra o Senhor e sua palavra. É terrível fazer isso. E por fim, o tempo passa para o apóstata. E até mesmo a oportunidade de arrependimento uma hora se vai. Então há um perigo de você ficar na comunidade dos crentes e endurecer o seu coração. Há um juízo para você, que está aqui hoje, endurecendo o coração e permanecendo nesse meio. Eu prefiro então que você se declare incrédulo, para que você possa entender o juízo e não se enganar de que estar no meio de uma igreja garante a salvação para qualquer um. Sentar nos bancos da igreja não lhe dá a prerrogativa de chegar até a presença de Deus. Nós precisamos ser crentes em Cristo Jesus, por meio do Evangelho da graça em nossas vidas. E o tempo passa, o arrependimento se vai. Assim aconteceu com Saul, aqui, como mais tarde aconteceria com todo Israel, quando Deus diria: não os ouvirei quando eles clamarem a mim por causa do seu mal. Um comentarista fala o seguinte: teria sido infinitamente preciosa uma lágrima de verdadeiro arrependimento nessa hora escura da vida de Saul. Ele teria salvado milhares de israelitas de uma morte sangrenta, teria salvado a nação de derrota e humilhação. Imagine, aí se diz, mas poderia? Não sei. Em anos vindouros, eu posso falar um pouquinho para frente, alguns dos anos, um dos mais ímpios reis. Qual foi o rei mais ímpio de Israel? Não, ele foi um homem mais ímpio do mundo, mas também está certo, ok? Ele conseguiu se superar. Mas Acabe eu considero o pior rei de Israel, né? O rei Acabe, casado com uma esposa muito querida, Jezabel, né? Então, com filhos assim super para frente, né? Então, é uma família terrível, assim, né? Então, você tem ali essa família, e é interessante que Acabe, mais tarde, o pior homem do planeta, para mim, o pior homem do planeta foi Manassés. E eles encontraram, ambos os dois, o pior rei e o pior homem do mundo, encontraram a misericórdia de Deus, mesmo com meio a uma pequena expressão de verdadeira contrição. Eu lembro quando nós estudamos 1ª e 2ª Crônicas. Gente, eu nunca chorei tanto, né? Porque eu falei, cara, você olha, diz que o sangue de sacrifícios humanos feito por Manassés era um negócio, ele fazia sacrifícios diários de pessoas, provavelmente matando crianças. Ele foi um homem muito perverso, muito mau. Diz que era o sangue para tudo quanto é lado, e ele era um rei de Israel. E Deus mandou um enorme juízo, e ele foi levado cativo. Ele foi levado nu, cativo, acorrentado. Provavelmente cegaram ele era cego, ele não enxergava mais, porque era comum vazar os olhos, né? E você tinha uma série de problemas ali, talvez, agora eu não lembro se realmente ele ficou cego ou não, mas ele foi levado de Israel, e ele estava naquela prisão, e eu estava lendo, e aquele dia a gente encontrou, né, ele orando, e ele faz uma oração simples, pedindo perdão para Deus. E o texto bíblico relata que Deus
o perdoou. É tremendo o tamanho, a imensidão da misericórdia dele para aqueles que se voltam para ele. É imenso. E Saul poderia ter feito, mas não, ele prefere continuar obstinado no seu pecado. Ele prefere continuar no pecado. E a dura obstinação de Saul fica clara na sua resposta ao silêncio de Deus. Deus ficou em silêncio, então Saul disse aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que eu me encontre com ela e a consulte. Se a incredulidade se esconde na apostasia, a obstinação no pecado é um banquete no túmulo. E aí nós vamos continuar então o nosso texto aqui, a partir do verso 8, que diz o seguinte: Saul se disfarçou, vestiu outras roupas e se foi, acompanhado de 2 homens. Chegaram à noite à casa da mulher e Saul lhe disse: peço que você adivinhe para mim pela necromancia e me faça subir aquele que eu lhe disser. Mas a mulher respondeu: você sabe muito bem o que Saul fez. Eliminou da terra os médios em adivinhos. Então por que você está me preparando uma armadilha que pode me levar à morte? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo lhe sobrará por isso. Então a mulher perguntou: quem você quer que eu faça subir? Ele respondeu: Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou em alta voz e disse a Saul: por que você me enganou? Pois você mesmo é Saul. Mas o rei disse à mulher: não tenha medo, o que você está vendo? A mulher respondeu a Saul: vejo um Deus subindo da terra. Ele perguntou: como é a sua figura? Ela respondeu: vem subindo um ancião e está enrolado numa capa. Então Saul entendeu que se tratava de Samuel. Ele se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Samuel perguntou a Saul: por que você foi me perturbar, fazendo-me subir? Então Saul disse: é que estou muito angustiado, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se afastou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso chamei, para que você me revele o que devo fazer. Então Samuel disse: por que você pergunta a mim, visto que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? Porque o Senhor fez com você o que havia anunciado por meio de mim. Rasgou das suas mãos o reino e o deu a alguém outro, que é Davi. Você não deu ouvidos à voz do Senhor e não executou o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque. Por isso o Senhor fez isso com você hoje. O Senhor entregará também Israel com você nas mãos dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o acampamento de Israel nas mãos dos filisteus. De repente, Saul caiu estendido no chão e ficou com muito medo por causa das palavras de Samuel. Faltavam-lhe as forças, porque não tinha comido nada todo aquele dia e toda aquela noite. A mulher se aproximou de Saul e, vendo que ele estava muito perturbado, disse a ele: veja, esta sua serva deu ouvidos à sua voz. Eu arrisquei a minha vida e fiz o que o Senhor me pediu. Então agora é a sua vez de ouvir as palavras desta sua serva. Deixe que eu traga um pouco de comida, coma para que o Senhor tenha forças e possa seguir o seu caminho. Porém ele recusou, dizendo: não vou comer. Mas os servos e a mulher insistiram. Então ele concordou. Levantou-se do chão e sentou-se na cama. A mulher tinha em casa um bezerro gordo, que ela se apressou em matar. Pegou também farinha, amassou-a e fez alguns pães sem fermento. Trouxe a comida a Saul e seus servos, e eles comeram. Depois se levantaram e foram embora naquela mesma noite. Sempre tem alguém para dar um péssimo conselho quando você está mal, né? Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Dor que é médium. Saul tinha já eliminado, mas ele vai lá. E aqui temos outro sinal da condição espiritual endurecida de Saul. Para violar a lei de Deus e garantir proteção a uma ocultista sob condenação de Deus, ele jura
em nome do Senhor. Ele tinha uma consciência absolutamente cauterizada. Ela diz, eu vou morrer. Mas ele diz, em nome do Senhor isso não vai acontecer. Olha a cauterização da consciência dele. Ele não tinha mais consciência. Ele conseguia jurar perante uma necromante em nome do Senhor. A mistura na cabeça dele não fazia mais sentido. O santo e o profano eram a mesma coisa para ele, porque ele nunca conheceu o santo. Concedida essa garantia, a mulher perguntou, quem te farei subir? Respondeu ele, faze-me subir, Samuel. Aqui está outra torcedura no plano distorcido. E é interessante que, embora Saul transgrida a lei de Deus, desobedecendo, e a sua própria proibição, quem ele procura? Ele procura um servo do Senhor. Ele procura justamente um servo do Senhor. E a gente vê esse desespero espiritual hoje em pessoas que não oram e não conseguem orar a Deus, mas buscam a oração dos crentes. Várias pessoas super perturbadas. Diz, ore por mim, pastor. Ele não ora, mas ele pede que outros orem por ele. O que essas pessoas devem fazer para obter acesso direto à misericórdia de Deus? A resposta é ouvir o chamado de Jesus Cristo, levar o fardo de seus pecados até a cruz e ali receber a confiança para chegar-se confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E aqui a gente precisa dizer o seguinte, o profeta de Deus subiu, Samuel veio do Sheol, né? O Sheol era o lugar dos mortos, a gente não tinha essa distinção de céu e inferno como a gente tem hoje, tá? O Novo Testamento trouxe essa distinção. Na época, eles tinham só um lugar só, que chamava Sheol, que era o lugar dos mortos. Na mente deles, onde você ficava o seio de Abraão de um lado e o inferno do outro. Então, você tinha o Hades, vamos assim dizer, do outro lado. Então, é um pouquinho diferente essa ideia. E a pergunta é, foi Samuel que veio ou não? O que vocês acham? A maioria dos expositores no curso da história da igreja nega que foi Samuel que tenha sido verdadeiramente invocado. A gente olha para os pais da igreja, uma interpretação da igreja era que a mulher ímpia havia invocado Satanás para aparecer como se fosse o profeta Samuel. E aí a gente tem o primeiro deles, Tertuliano, famoso aqui nessa sala aqui do lado, que está estudando hoje, né? Tertuliano, escreveu o seguinte, cadê ele? Está aí já? Tá, olha lá. Quem não conhecia, vocês ouviram falar dele, agora vocês estão vendo com os próprios olhos. Tá? Escreveu assim, Deus proibiu que creiamos que uma alma, muito menos a de um profeta, possa ser invocada por um demônio. Aí tem outro, no tempo da Reforma, Martinho Lutero argumentou, quem poderia crer que as almas dos crentes, que estão na mão de Deus e no seio de Abraão, estivessem sob o poder do diabo? E aí vem João Calvino, acrescentou, que Deus nunca teria permitido que os seus profetas fossem submetidos a essa conjuração diabólica, como se o diabo tivesse poder sobre o corpo e a alma dos santos que estão sob a guarda de Deus. Com base nisso, Lutero afirmou que a suposta aparição foi um engano de Satanás, enquanto Calvino suspeitou de uma ilusão da mente de Saul e da abominável mulher. Então, você tem todo esse escopo aí, mas a igreja está sempre se debruçando na Escritura. Os batistas não estavam nessa época, e aí, né, aí eles chegaram, né? E os batistas falaram assim, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, né? Então vamos voltar para a Escritura. E o problema com essas negações de três grandes homens da igreja, talvez os maiores, é que há elementos no texto bíblico que não podem ser facilmente ignorados. Primeiro, não apenas Saul e a mulher descreveram o espírito como Samuel, mas o próprio escritor inspirado concorda. O versículo 15 afirma, ou 16 aqui no nosso, o versículo 16 afirma, então Samuel disse, resolvida a questão, né? O texto é inspirado, Samuel disse, e todo mundo disse que foi Samuel nessa parte, né? Saul falou, é Samuel, tem uma capa, eu lembro quando rasgou, né?
Veio com capa, é Samuel, tenho certeza. A mulher deu um grito, né, espantada na hora, né? Então a gente tem tudo isso, né? Além disso, o espírito que foi chamado respondeu a Saul com a mesma mensagem que Samuel havia dado em vida. O espírito falou exatamente as palavras de Samuel em vida, ele só repetiu o que ele havia falado. O Senhor fez para contigo como por meu intermédio ele te dissera. Ele disse: olha, eu já te disse isso. Tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Um Saul enganado, então buscando consolo, provavelmente não teria conjurado essas palavras se Satanás tivesse aparecido para enganar Saul. Não fica claro porque ele teria falado a verdade, sendo que os demônios são mentirosos à torta e à direita. Além disso, o Espírito fez uma profecia, profetizou. A gente vê uma profecia aqui que mostrou-se ser verdadeira. Amanhã, não era alguma coisa, no 24 horas ali. Amanhã, tu e teus filhos estarão comigo aqui no lugar dos mortos, ou seja, vão morrer, e o acampamento de Israel do Senhor será entregue nas mãos dos filisteus. E essa profecia aconteceu. E o que estava acontecendo? A resposta da maioria dos comentaristas hoje, e eu me incluo aqui, é que a Bíblia parece afirmar que Samuel foi chamado, mas não pode ter sido pelo poder demoníaco da médium que isso aconteceu. Portanto, o que aconteceu aqui é muito provável que Samuel tenha vindo não por ordem da médium, mas pela inesperada vontade de Deus. É Deus fazendo isso. Você tem os contrastes de refeição, você tem os contrastes de Samuel antes e no final, abrindo o ministério dele, abrindo o reinado, fechando o reinado. Então você tem todos esses contrastes aqui, e provavelmente Deus intervém aqui. Isso explicaria porque a mulher gritou em choque quando viu o espírito a quem inicialmente identificou como um Deus. E ela grita em alta voz, e isso sugere que suas atividades ocultas regulares eram, no mínimo, fraudulentas, e que ela ficou tão chocada quando Saul, um espírito realmente apareceu. Um dos maiores comentaristas disse o seguinte, o Matthew Henry, né? Deus permitiu naquela ocasião que a alma de um profeta morto viesse como uma testemunha do céu, enviando para confirmar a palavra que ele havia falado na terra. Então, a gente tem esse quadro aqui, isso não nos encoraja a procurar isso é uma abominação, a gente deve manter, mas nesse caso de Saul, ele estava fechando aqui, e Deus então intervém aqui para nos alertar. Saul foi lembrado primeiro que Deus o havia abandonado em silêncio, e segundo de que Deus o estava visitando com juízo, mas também ouviu uma terceira mensagem: o Senhor entregará também Israel contigo nas mãos dos filisteus. E aí está a calamidade final, então, do abandono de Deus. Quando o homem abandona a Deus, deseja apenas que Deus o deixe por sua conta própria. Porém, quando Deus o abandona, é automaticamente imposto a ele a sentença de morte. Muitas vezes os homens pedem: eu quero viver a lei de Deus, eu não quero viver com Deus, eu não quero saber da igreja, eu não quero saber dessas coisas, eu quero viver fora de Deus, eu quero cuidar da minha própria vida. Uma hora Deus fala: cuide da sua própria vida. Nesse momento, eu quero que você saiba, você colocou sobre si mesmo uma sentença de morte, porque a Bíblia diz, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se pensarmos que essa é uma descrição terrível da justiça e da ira de Deus, não nos esqueçamos que foi rejeitada a sua oferta de graça no sangue sacrificial do seu próprio Filho. Se você ouviu, mas recusou a oferta do Evangelho de perdão pelo sangue de Cristo, seu julgamento será não apenas por rebelião contra a autoridade divina, mas também pelo seu desprezo à graça salvadora de Deus. E queridos, amados irmãos, eu espero que todos vocês sejam crentes aqui hoje à noite, porque nós tivemos a ceia do Senhor no primeiro momento, nós bebemos do cálice, nós comemos, partilhamos o pão. O Evangelho foi pregado, o Evangelho está sendo pregado novamente agora, e nós não podemos sair daqui sem ter certeza da vida eterna. Não podemos, porque hoje estamos diante desse Evangelho,
A aplicação da situação de Saul é urgente e insistente. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Hoje você pode ter perdão. Amado, não saia daqui sem ter a certeza da vida eterna. Você pode me procurar, tem o pastor João aqui. Se você não entendeu o Evangelho, falou, pastor, eu tenho dúvidas sobre o Evangelho, nos procure. Você pode procurar um dos crentes aqui da igreja, um dos seus irmãos. Você não deve ter vergonha disso. Não, o Evangelho está diante de nós, e nós podemos esclarecer qualquer ponto. Mas não saia daqui sem ter a certeza da vida eterna. Não rejeite a oferta graciosa da salvação e vida. À luz dessa condição, a gente também percebe que os nossos problemas como cristãos não são tão ruins quanto parecem. Você percebe que tudo que a gente sofre, todas as mazelas da nossa vida, sejam elas no trabalho, seja elas onde for, não é nada perto do trágico gemido de uma pessoa que diz: Deus se afastou de mim. E essa é a única coisa que a gente, como crentes, não pode perder: a presença de Deus na nossa vida. A gente pode perder o trabalho, a gente pode perder dinheiro, o que mais a gente faz, né? A gente pode perder as coisas. Como diz o próprio Lutero, se temos de perder família, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Não tem nada. Os filhos, bens, mulher. Eu nunca vi nenhuma música mais forte do que essa. É ou não é? Quem gostaria de perder os seus filhos? Mas embora a vida vá, a nossa própria, por nós Jesus está. E essa é a certeza do crente. Eu tenho Jesus na minha vida. Essa é a maior certeza que qualquer pessoa no mundo pode ter. Meus amados, não permita viver uma vida alheia de Deus. Agir independente de Deus acaba sempre em desobediência. Você se afasta de Deus, próximo passo, obediência ou desobediência? Então por que não faz? Por que se afasta? Não, vamos nos certificar. Devemos aprender obediência de longo prazo. Vou ensinar agora o que seria isso. Obediência de longo prazo é viver na presença de Deus. Não é hoje aqui, é amanhã, é depois, é segunda, terça, quarta, quinta, sexta. O outro domingo é só uma consequência de uma vida na presença de Deus. Então não existe isso, domingo eu estou na igreja, segunda eu vivo a minha vida, terça eu vivo minha vida sei lá onde, e eu vou vivendo a vida como se Deus não existisse. Não. Obediência de longo prazo é viver todo dia na presença dele, seja no trabalho, em casa, na universidade, no seu celular, onde quer que você esteja. Coram Deo, como dizem os nossos jovens. Então cuidado, hein, jovens? Não adianta ter isso no nome, tem que ter isso na vida. Obediência de longo prazo é correr para longe do pecado, é não ceder às tentações do agora, nem ficar preocupado em receber os louros da vitória, porque sabe que tem muita luta pela frente. Obediência de longo prazo é a coragem para viver uma fé autêntica, mesmo diante do sofrimento, da angústia e do medo. Isso é prático. Esse terceiro ponto aqui tem falado comigo. Você olha o cenário e você firma uma fé autêntica. Obediência de longo prazo é, ao contrário da vida de impiedade, a vida de Saul, viver de forma piedosa. Então, se a impiedade é viver alheio de Deus, à parte de Deus, piedade é viver
com Deus em tudo que a gente vive. Onde todas as coisas, todas, everything, isso aí, todas as coisas apontam não para nós, mas para a glória dele. Glória? Nossa, nem glória. E aí, queridos e amados, como que a gente vê Jesus nessa passagem? Últimos momentos. Segura aí. Quão grande, quão infinitamente grande era a diferença entre Saul nas trevas do seu próprio pecado e Jesus nas trevas dos pecados que ele não havia cometido. Jesus, ele foi perfeito durante toda a sua vida e ele enfrentou a escuridão. Diferente os dois. Saul, com seu coração endurecido na sua rebelião contra Deus, havia entrado numa escuridão que duraria para sempre no inferno. Mas o Salvador, Jesus Cristo, em obediência à vontade salvadora do Pai, em harmonia com a aliança de Deus para a nossa salvação, entrou nas trevas da condenação para que pudesse afastar sua maldição para sempre do povo que lhe pertence pela fé. Jesus entrou nas trevas da cruz para que pudéssemos entrar na vida e na luz de sua ressurreição gloriosa. E aí nós concluímos o seguinte: a suprema e trágica ironia na vida de Saul reflete-se no fato de que, assim como seu reino foi prometido no contexto de uma refeição oferecida pelo representante de Javé, Samuel, o anúncio de sua derrocada também aconteceu no contexto de uma refeição preparada por uma serva de Satanás. O relato sobre Saul termina com as palavras: depois se levantaram e se foram naquela mesma noite. Mas note uma coisa antes: Saul nunca obedeceu a Deus durante toda a sua vida. Ele sempre tinha uma obediência parcial, e nós tivemos muitos sermões sobre obediência parcial, não é verdade? Que não adianta, obediência parcial é o que, gente? Desobediência. Pregamos uns 4 ou 5 sermões sobre isso. E vocês acertaram. Obrigado, Senhor. Né? Então, obediência parcial não é obediência, é desobediência. Então, a gente firmou isso, graças a Deus. Mas agora, o que acontece com Saul? A serva de Satanás chega para ele e falou: Saul, come. Ele falou: não quero. Come. Ele vai lá e come. Ele obedece. Ele não obedece a Deus, mas ele termina a sua vida obedecendo a Satanás. Olha o perigo da apostasia. Eu duvido que Saul planejou tudo isso. Não. Mas ele termina dessa forma. Então, ele se levanta e foi, tendo à sua frente somente as trevas do abandono divino. Jesus também entrou nas trevas, mas no terceiro dia ressurgiu na luz do sepulcro aberto. E todos aqueles que colocam seus pecados na cruz de Cristo podem conhecer agora a alegria da vida eterna na sua graça. Se você chegar diante de Jesus e falar: Senhor, eu sou pecador, eu coloco os meus pecados diante da cruz, aquele que morreu no meu lugar, você terá a vida eterna. Você não terá só a vida eterna no vindouro, mas você terá a vida no presente. E isso é maravilhoso demais, porque nós vivemos, não mais outrora, como lemos em Efésios ali, não mais escravos, não mais presos no pecado, mas agora libertos agora. Não é depois, é agora. A respeito dos que creram, o Evangelho declara que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é ser crente. Nós não podemos viver longe de Deus. Quando Jesus falou para Pedro, aquele que o João falou mal hoje dele, brincando, pastor, falou: Pedro, quer ir embora? Pessoal, vai embora.
aproveita, deixa. Jesus não fecha a porta. Antigamente eu tinha aquela coisa, gente, temos que impedir as pessoas de ir embora da igreja. Eu fico feliz em duas situações, quando as pessoas chegam, quando as pessoas vão. Eu não impeço isso. Eu fico feliz em receber pessoas. Mas também a gente precisa notar que quem fica aqui são crentes. Se você não é crente, esse não é o lugar para você. É duro dizer isso. Mas eu preciso afirmar o Evangelho, que este lugar aqui é o lugar do Evangelho. Este lugar aqui é o lugar dos crentes. Como dizem lá no Embuial, dos crentes. Né? E nós queremos ser essa comunidade de salvos em Cristo Jesus. Não queremos uma religião, não queremos um clube, não queremos boas influências para os nossos filhos, queremos Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor. É isso que nós queremos, nada além, nada mais. A única coisa é essa, que nós queremos. E Pedro falou, Senhor, eu não tenho para onde ir. Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e ouvido que Tu és o Filho de Deus. Ele erra, mas ele dá umas acertadas, né, João? Que é feio, que é bonito de ver, né? Esse é o nosso Senhor. Quero desejar uma boa semana para todos vocês. Oremos. Nosso Deus e nosso querido Pai, Te louvamos, Senhor, porque chegamos a um profundo vale na Escritura, nesse momento tão terrível de trevas na Bíblia, ó Deus, onde, ó Deus, elas cercaram a vida de Saul, que de forma, ó Deus, impenitente, não se volta para o Senhor. Obrigado porque Jesus enfrentou as mesmas trevas, as trevas do pecado. Ó Deus, aquele que não conhecia o pecado, se fez pecado por nós e ressuscitou ao terceiro dia, vencendo o nosso maior inimigo, a morte. Assim, ó Deus, dissipa as trevas. Ó Deus, abre os olhos, que hoje aqui, o meu pedido, eu te imploro, ó Deus, que haja salvação na tua casa. Ó Deus, que não haja dúvida de que Jesus é aquele, ó Deus, que é poderoso para salvar. Ó Deus, poderoso para perdoar todos os pecados. Assim, ó Deus, eu peço pela salvação. Ó Deus, para que hoje à noite essa salvação esteja, ó Deus, evidenciada na vida de cada um dos, primeiramente, dos crentes que fazem parte da membresia desta igreja, mas também a todos aqueles que nos visitam e todos aqueles que podem ouvir esse sermão na internet. Ó Deus, eu oro por isso e te agradeço. Em nome de Jesus, amém.